Olá, que a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo esteja com você. Eu te convido hoje para a gente analisar um tema importante da Palavra de Deus. O tema hoje é o dízimo. O dízimo ainda está em vigor na Nova Aliança. Nós cristãos, após a morte do Senhor Jesus Cristo, o estabelecimento da Nova Aliança, nós temos a obrigatoriedade ou dever de devolver o dízimo ou ser dizimista. Esse mandamento ainda está em vigor hoje. É esse assunto que gostaria que você acompanhasse comigo nas Escrituras. Você que é dizimista ou você que tem curiosidade de saber se ainda temos esse dever, se esse mandamento ainda está em vigor hoje. Vamos analisar este assunto à luz da Palavra de Deus. E aqui, de antemão, quero dizer que eu tenho um grande respeito, com todo respeito e consideração aos nossos irmãos dizimistas. Não quero menosprezar a fé ou a sinceridade daqueles que devolvem ou dão os dízimos na casa de Deus, nas casas de orações. Eu não quero questionar aqui a finalidade, a intenção, a sinceridade. Eu gostaria de trazer a reflexão, a legalidade, a legitimidade deste preceito sob a nova aliança. Aqueles que defendem esse tema, defendem a prática do dízimo hoje, eles recorrem a dois textos no Antigo Testamento. Porque nós, ao explicarmos que a lei de Moisés foi dada para a nação de Israel e não para a igreja, e a maioria das congregações cristãs entendem que a lei foi dada à nação israelita. A lei teve uma finalidade, apontar o Cristo, o nosso Salvador. A partir da cruz se estabelece a nova aliança, chamada de lei de Cristo, o cumprimento da lei de Moisés. Mas a lei de Moisés, que é os 5 primeiros livros, a Torá ou o Pentateuco, nós, igreja, não estamos mais sujeitos àquelas ordenanças, aqueles preceitos. Então, quando nós explicamos isso, eles dizem, olha, mas o dízimo foi antes da lei. O dízimo foi estabelecido, alguém deu dízimo antes da lei. Então, essa prática não veio pela lei. Então, vamos recorrer a esses dois textos. De fato, existem 2 passagens antes da lei ser estabelecida no Sinai, onde o patriarca Abraão deu o dízimo dos despojos a Melquisedeque. Capítulo 14 de Gênesis. E existe uma outra passagem, em 28 de Gênesis, quando Jacó fez um voto. No primeiro texto, Abraão volta de uma batalha, de uma guerra, que ele vinha e trouxe os despojos, e ao encontrar Melquisedeque, que era sacerdote, deu dízimo desses despojos. Primeira coisa, não havia nenhuma ordenança, não havia nenhum preceito sobre isso. Abraão voluntariamente deu dízimo a Melquisedeque. No caso de Jacó fez um voto. Se o Senhor me der uma boa viagem, me abençoar nesta viagem, me der pão para comer, vestido para vestir, não me deixar faltar nada, tudo quanto eu fizer te darei o dízimo. Então, um voto. Isso demonstra claramente que Jacó não tinha a prática de ser dizimista, ele faz um voto. Abraão deu o dízimo sim. Agora, eles querem dizer que Abraão é o pai da fé, por isso nós temos que seguir o exemplo do pai Abraão. Será que nós cristãos devemos proceder e pegar o exemplo da vida de Abraão em todos os aspectos? Creio que não. Por exemplo, no capítulo 16, Abraão, ele pratica a poligamia. Ele tem 2 esposas. É correto hoje o cristão pegar esse exemplo? Na nova aliança não tem esse apoio. Uma outra coisa, Abraão circuncidou, capítulo 17 de Gênesis, o pacto da circuncisão que Deus fez com ele. É correto hoje, tem amparo na nova aliança para praticarmos a circuncisão? Também não. Então, nós consideramos o pai Abraão como o pai da fé porque ele creu. Não porque ele dizimou, não porque ele circuncidou.
Então, Abraão, nosso pai na fé, somos crentes no pai Abraão, seguimos o seu exemplo de fé, porque ele creu, não porque ele dizimou, não porque ele ofereceu sacrifício, não porque ele circuncidou. Então veja que o contexto era outro. Depois disso veio a lei. O povo de Israel sai da terra do Egito com destino à terra de Canaã. E nesta viagem, nesse percurso de 40 anos, num dado momento houve 3 personagens que fez um motim e rebelou-se contra Moisés e Arão: Datã, Coré e Abirão. E dizia a eles: Deus não fala por nós, somente por eles. E começou então a questionar o ministério de Moisés. E Deus ira, Moisés também fica irado. E Deus propõe para Moisés, depois de Deus mandar um castigo, Moisés até disse para ele: se Deus fala por mim, vocês morrerão de morte natural, normal. Mas se Deus criar alguma coisa nova, vocês saberão que Deus fala por nós. E o que nós falamos por Deus. Nosso ministério foi colocado por Deus. E a ira de Deus foi tão grande que a terra abriu, engoliu os vivos, criando ali uma morte totalmente diferente. Deus chama Moisés e diz: olha, são 12 tribos, coloca 12 varas sobre o altar. E cada vara terá o nome de um patriarca. Então, Simeão, Judá, Levi, os patriarcas, 12 patriarcas. 12 patriarcas, 12 varas. Cada vara contendo o número de um patriarca. A vara que amanhecer florida, eu estarei escolhendo perante todo Israel essa tribo para ministrar no altar. E eles saberão que o ministério está sendo escolhido por mim. E assim Moisés fez. No capítulo 16, 17, 18 de Números. Escolheu 12 varas, colocou, e a vara de Arão, segundo a tribo de Levi, foi florescida. E ali todo Israel percebeu que Deus escolhia então a tribo de Levi para ministrar. Aí veio o mandamento: todos os dízimos que oferecerem os filhos de Israel ao Senhor, tenho dado aos levitas. A partir daquele momento, como lei, todo israelita dizimava, levava a sua 10ª parte para o sustento dos sacerdotes. Porque então essa tribo de Levi não teria herança na terra de Canaã. A herança deles seria a 10ª parte da produção agrícola de Israel. Vale lembrar que tinha 3 tipos de dízimo: o dízimo dos levitas, o dízimo das festas e o dízimo dos pobres. O dízimo dos levitas era todo aquela produção, a 10ª parte da produção que se disponibilizava para sustento dessa tribo. O dízimo das festas era consumido anualmente em Jerusalém. O dízimo dos pobres, a cada 3 anos, se consumia na própria localidade. E ainda vale lembrar que não era dinheiro, só tinha uma exceção. Se o caminho para Jerusalém fosse tão comprido, então venderia o seu mantimento, ou seu animal, e levava o dinheiro para Jerusalém. E lá ele consumia, ele comprava o que desejava a alma, ou seja, por comida, bebida, por ovelha. Inclusive tem um texto lá no 14 de Deuteronômio que diz assim: por bebida forte, eu nunca vi nenhum ministro ou aqueles que pregam o dízimo exortar o dízimo para o serviço do Senhor com base no 14 de Deuteronômio. Porque esse versículo não se prega. Bebida forte hoje, você vai pregar isso para a igreja? Porque o contexto era outro. Passou-se o tempo. Esse Israel foi levado cativo para a Babilônia. Esse Israel, no caso, para a Síria e Judá, cativo para a Babilônia. Quando eles retornam para a sua terra, o profeta Malaquias vai exortar o povo a praticar a lei que havia sido dada. Esse Israel, essa nação judaica está dispersa e o profeta tem o dever de pregar a lei. No capítulo 3, versículo 10, trazei todos os dias uma casa do tesouro para que haja mantimento na minha casa. Depois fazei prova de mim, se eu não vos derramar uma benção tal, que ela advenha uma maior abastança. Veja que no capítulo 1 de Malaquias, ele exorta o povo a trazer os animais limpos para sacrificar. E ainda o povo estava desobedecendo, levando animal impuro, ou seja, com defeito. E a regra era levar animal sem defeito. E veja que tem um questionamento do profeta. E questiona o seguinte, no capítulo 1 de Malaquias: profanais o meu altar, e ainda dizeis, em que havemos te profanado? Quando vocês trazem animal com defeito para sacrificar, e assim fazeis a minha mesa desprezível.
Oferece ele ao teu príncipe, terá ele agrado de ti? Então vocês estão profanando o meu altar. No capítulo 3, Malaquias diz: roubará o homem ao Senhor? Em que havemos te roubado, dizia a eles, nos dízimos e nas ofertas alçadas. Veja que o mesmo valor, a mesma relevância que tem o sacrifício, tem também o dízimo. Se você é dizimista no capítulo 3, versículo 10, por que você não oferece então os animais conforme está no capítulo 1 do mesmo profeta? Então veja, 430 anos ainda faltava para Jesus Cristo trazer a nova aliança. E o profeta Malaquias já profetizava dessa nova aliança. Então o povo ia obedecer à lei que havia sido dada, a lei ainda estava em vigor. Agora veja, no capítulo 20, versículo 19 e 20 do profeta Ezequiel, tem lá um outro mandamento de igual relevância. Capítulo 20, versículo 19 e 20 diz: profanais os meus sábados, guardais os meus sábados para os santificar. Eu vou ler esse texto para nós vermos na palavra de Deus como está lá. O profeta Ezequiel, capítulo 20, diz o seguinte, versículo 19: eu sou o Senhor vosso Deus, andai nos meus estatutos e guardai os meus juízos e executai-os. 20: e santificai os meus sábados, e servirão de sinal entre mim e vós, para que saibais que eu sou o Senhor vosso Deus. Veja bem, santificai os meus sábados. Versículo 21, mas também os filhos se rebelaram contra mim, e não andaram nos meus estatutos, nem guardaram os meus juízos, os quais, cumprindo-os, o homem viverá por eles. E eles profanaram os meus sábados. O próprio Deus cobrando aqui a guarda do sábado. Se você cumpre o mandamento do dízimo, por que você não cumpre o mandamento do sábado? Qual é a diferença? Está na mesma lei, debaixo da mesma aliança antiga, tem a mesma relevância. O profeta Malaquias, profeta Ezequiel, ambos os profetas de Deus, um exorta o povo a trazer os dízimos, outro exorta o povo a santificar o sábado. Você, pastor, você, ministro, que prega o dízimo para o povo, por que na sua igreja não guarda o sábado? Está na Bíblia. Agora, nós entendemos que estamos numa nova aliança. Vamos para a nova aliança. O que no Novo Testamento está escrito a respeito do tema? Nós temos algumas passagens, por exemplo, 23, versículo 23 de Mateus, capítulo 11 de Lucas, capítulo 18 de Lucas e 7 aos Hebreus. Ambas as passagens a gente vai observar que não se trata de uma regra, não se trata de um mandamento para nós cristãos ser dizimista. Mateus 23, 23. Ai de vós, escriba e fariseu, que dais o dízimo, dizimais o endro, o cominho, ou seja, as minúsculas sementes da horta, e desprezais as coisas mais importantes da lei. Deveis, porém, fazer essas coisas e não omitir aquelas. Ou seja, vocês têm que ter a fé, a misericórdia, o juízo, mas não deixar de dar o dízimo, porque era lei. Nesse caso, o Senhor Jesus está contrastando o próprio fariseu na prática da lei. No capítulo 8 de Mateus, ele cura um leproso e diz para o leproso: vai lá e oferece uma oferta que Moisés determinou para cumprir a lei. Ora, Jesus, o único cordeiro que ia ser sacrificado por nós, está determinando ali para que o leproso curado vai lá e cumpre a lei. Então, estava na transição de lei de Moisés para a lei de Cristo. Então, não se trata de uma ordenança. No capítulo 7 aos Hebreus, também um texto muito claro que diz o seguinte, versículo 11, do 7 aos Hebreus: de sorte que se a perfeição fosse pelo sacerdócio levita, porque sob ele o povo recebeu a lei, que necessidade haveria de outro sacerdote se levantar, que não fosse chamado segundo a ordem de Arão, e veio da tribo de Judá? Versículo 12: mudando-se o sacerdócio, necessariamente se faz mudança da lei. Versículo 18: porque o precedente mandamento é abrogado, cancelado, pela sua fraqueza e inutilidade. Pois a lei nenhuma coisa aperfeiçoou, desta sorte nos é introduzida uma melhor esperança pela qual chegamos a Deus. Dízimo é da lei. A lei foi para Israel e não para a igreja. E esse assunto foi resolvido no capítulo 15 de Atos dos Apóstolos, quando houve uma contenda entre os novos convertidos e a igreja. Ensinava os irmãos assim: se vocês não circuncidar, não guardar a lei de Moisés, não podeis salvar-vos. Congregaram-se, pois, os apóstolos e os anciãos para considerar este assunto.
Pedro disse: por que lançais fardo pesado? A serviço dos discípulos que nem nossos pais suportaram. Cremos que seremos salvos pela graça e não pela lei. Tiago reforça isso também. Não impor fardos pesados a serviço dos discípulos dos gentios que creem. Então, 2 temas foi tratado naquele concílio: circuncisão e guardar a lei de Moisés. E lei de Moisés, vale lembrar, que é tudo que está no Pentateuco. Então, nós, cristãos, não temos mais esse dever de ser dizimista. Como a igreja se mantém? Como a igreja, então, paga as suas despesas? 1 Coríntios capítulo 16, cada um de vós põe de parte o que puder para fazer as coletas conforme a sua prosperidade. 2 Coríntios capítulo 9, versículo 8. Cada um contribua segundo o propôs no coração, não por força, porque Deus ama o que dá com alegria. As nossas contribuições têm que ser voluntárias, não deve ser estipulado um valor. Quem paga dízimo deve cumprir rigorosamente a lei. A lei era 10%. Se você der 5 ou mais ou menos, não é dízimo. Dízimo é 10ª parte. Por isso, hoje, os cristãos contribuem de acordo com o Novo Testamento, que ensina que tem que ser voluntário, conforme a sua prosperidade e aquilo que você pode. E ainda mais, nós encontramos em Gálatas capítulo 3, versículo 10. Todos aqueles que são das obras da lei estão debaixo da maldição, porque escrito está: maldito todo aquele que não permanecer em todas as coisas que estão escritas no livro da lei para fazê-las. E eu te pergunto, você cumpre tudo que está na lei? Bom, se não cumpre, então é maldito. Mas Cristo nos resgatou dessa maldição, então nós assumimos que se tornamos malditos por não termos condições de cumprir tudo que está na lei. Se você dá o dízimo, você teria que guardar o sábado. Guarda o sábado e paga dízimo, deveria circuncidar, deveria sacrificar. Maldito todo aquele que não cumprir tudo que está no livro da lei. Não basta cumprir alguma coisa. E nós admitimos, essa maldição caiu sobre nós. E Gálatas capítulo 3 vai continuar dizendo o seguinte: mas Cristo nos resgatou, fazendo-se maldito por nós em nosso lugar. E agora os crentes em Cristo Jesus nascendo sob a lei para resgatar os que estavam debaixo da lei, a fim de recebermos a adoção de filhos. Então, se você é filho, você está isento, você está livre da lei. Não se preocupe. Não quero questionar a sua sinceridade, a sua voluntariedade, até mesmo alguém diz que recebeu alguma bênção. Essa não é a questão. Tem pessoas que recebem bênção porque fez um voto para um santo que já morreu, São Pedro, São Benedito e tudo mais. Aqui não estou questionando a fé da pessoa, estou dizendo a legalidade, a legitimidade desse preceito no Novo Testamento. Não existe base no Novo Testamento para isso. Você, cristão, lavado, redimido no sangue de Jesus, você está livre da lei. A lei nos conduziu até Cristo. Agora estamos livres da lei e morremos para aquilo que estávamos retidos, a fim de recebermos a adoção de filhos. Se somos filhos, estamos livres da maldição da lei. Meu irmão, minha irmã, esse tema eu trouxe para orientação. Aqui não quero também menosprezar e nem dizer que aqueles irmãos que são dizimistas, sem nenhum preconceito, são nossos irmãos em Cristo. Trata aqui de uma orientação, expondo mais pontualmente o caminho do Senhor. Então você reflita nesse assunto, naquilo que nós estamos propondo aqui. E à luz da palavra de Deus, sirva a Deus, mas seja livre da lei. Você, crente, redimido, lavado, não tem essa obrigatoriedade. Que Deus te abençoe sua família e até um próximo vídeo, se assim Deus nos permitir.